tentativa de gravação aqui. Teve um probleminha com o programa. Então, vamos lá. Sou o professor Kleber. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre citoplasma e organelas citoplasmáticas. Esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Minha intenção é dividi-lo em duas. Tomara que o aplicativo não dê problema e continue em duas partes, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a importância, né, da região que compreende toda a parte que vai desde a membrana plasmática até a membrana nuclear, como a gente pode observar nas células eucariontes, que é o citoplasma. E também falar um pouquinho sobre todas as estruturas que estão nesse citoplasma, que fazem parte desse citoplasma, que são as organelas, né? Deixa eu ativar aqui, passar essa aula. Então, vamos começar, né? Eu coloquei aqui alguns GIFs para ilustrar. A gente tem ali em cima o Nick Fury, o Hulk, está bem contente, o Capitão América e o Senhor das Estrelas. Então, vamos lá, amigos. Espero que vocês tenham mais ânimo do que eles aqui. Então, vamos lá. A aula de hoje vai enfatizar principalmente a estrutura intracelular, né? A estrutura que fica mais dentro da célula. Nas outras aulas a gente enfatizou, a gente abordou a membrana plasmática, né? Como a região que delimita a célula e permite, né, a entrada ou a saída de determinadas substâncias devido à sua capacidade de permeabilidade celular, que é importantíssima. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o citoplasma, toda a região que adentra a célula, que está a partir da membrana plasmática para dentro, né? Aqui a gente tem, né, duas células bem distintas, né? Aqui a gente tem a célula eucariótica, uma célula eucarionte, que é de organismos eucarióticos, né? Eucariontes, eucariotos, né? Que a gente pode observar que tem muito mais estruturas. É uma célula mais bem compartimentada, tem estruturas, né? Tem aqui no meio um núcleo delimitado por uma membrana nuclear, uma carioteca, que não vai ocorrer aqui na célula procariótica, né, que é uma célula mais simples. Ela tem aqui uma parede celular junto com a membrana plasmática, mas isso a célula vegetal também tem. Mas aqui no caso, o núcleo, né, ela não tem um núcleo definido, ela tem a região do material genético, que fica disperso aqui no citossol do citoplasma. E aí é importante porque essa região, apesar de se chamar de nucleóide ou nucleolo, né, ela não é um núcleo em si, não tem uma delimitação que a gente possa chamar de núcleo. Então são duas células bem distintas, essas daqui costumam ser muito maiores, né? As células procarióticas, os organismos são sempre unicelulares, sempre bem menores do que os que correspondem às células eucarióticas, devido à quantidade de estruturas e coisas que nós temos no citoplasma dessas células. Então aqui a gente tem um pouquinho, né, a diferenciação. As três partes importantíssimas da célula é a membrana plasmática, que vai delimitar, as duas possuem. A membrana nuclear, que vai delimitar o núcleo, a eucariótica tem, mas a procariótica não. O citoplasma, que é a região que compreende, né, essa parte interna, ambas possuem. E os ribossomos vai ser a única estrutura, tipo uma organela, que as células procarióticas vão possuir em relação, né, à eucariótica. Material genético as duas têm, mas membrana nuclear só a eucariótica tem. Enquanto as outras organelas, né, a gente só vai encontrar na célula eucariótica, a gente não encontra essas organelas na procariótica. Então, quando a gente fala de citoplasma, a gente fala de toda a região que compreende desde a membrana plasmática até a região da membrana nuclear, citando assim as células eucarióticas. É uma região importantíssima que tem desde uma parte líquida, que vai ser constituída por águas e proteínas, que é o citossol, até as organelas em si que vão estar constituídas dentro desse citoplasma. É muito importante porque a gente tem diversas funções associadas a tudo que está ali. Tirando a parte da membrana plasmática, que a gente cita a permeabilidade seletiva dela, que é a capacidade de entrar e sair substâncias a partir de gasto ou não de energia, todo o citoplasma vai estar relacionado principalmente às funções metabólicas. Então, digestão celular, respiração celular, secreção,
porque existe diversas estruturas que vão secretar, né, vesículas especiais que vão levar substâncias, inclusive para fora da célula, e até a síntese proteica, que a gente vai falar muito associado à questão dos ribossomos. Eu vou ligar aqui o cronômetro, já passou alguns minutos, para poder ter noção do tempo de gravação. Bem, o citoplasma da célula procariótica e eucariótica são bem distintos. Inclusive, algumas pessoas chamam o citoplasma da célula procariótica de protoplasma. Proto vem de primitivo, por ser relativamente mais simples. A gente vai encontrar no protoplasma, no citoplasma das células procariontes, muito menos estruturas do que nas células eucariontes, né? Então, na célula eucarionte, o citoplasma, ele é, né, além do citoplasma, nós vamos ter também o nucleoplasma, que é a região que compreende, né, a carioteca com o material nuclear lá dentro. Então, o citoplasma, resumindo, vai ser a região líquida, que é o citossol ou hialoplasma, e as chamadas organelas, que a gente pode chamar também de citoplasma figurado. Por que figurado? Todas essas estruturas aqui que ficam boiando, né, de certa forma, que no citossol, no hialoplasma, são as organelas, é o citoplasma figurado, são as figurinhas, de certa forma. Então, a gente vem para o hialoplasma, que é a região líquida, ela tem uma função muito importante. Ela é basicamente formado por uma mistura homogênea, né? Formado por água, em cerca de 80%, e outras moléculas, algumas mais simples, como sais, algumas mais complexas, como proteínas, lipídios, etc. Dentre as suas funções, a gente tem o local perfeito para diversas reações químicas, né? Esse meio aquoso é extremamente importante para isso. Vai ser também um meio de difusão, né? Ela também vai ter a função de sustentação. Imagine um balão, né? O que dá forma ao balão é o ar. O que dá forma, muitas vezes, à célula. No caso da célula animal, a gente tem algumas estruturazinhas, mas é principalmente o que está lá dentro da célula, né? É o citoplasma. E o que tem, muitas vezes, de maior volume ali é o hialoplasma, é a parte líquida. E também ele vai ser extremamente importante para diversos movimentos celulares. O meio líquido, além dele ser fundamental para a parte metabólica, é também fundamental para a forma e para esses movimentos. Aqui embaixo a gente tem um GIF, né? Vamos aqui, GIF. Tem aqui citoplasma, né? O citoplasma é formado pelo citossol e pelas organelas. O citossol está aqui mudando de cor, né? Mostrando a parte que mudou de cor, que é a parte líquida. E as organelas, a gente está italiano aqui, viu? Está italiano, por isso organelli, né? E as organelas é toda essa parte que está mergulhada nessa parte que brilhou aqui colorida. Então, todas essas estruturas são organelas. E tanto as organelas quanto a parte líquida, com elas, vão constituir o citoplasma. Nas células procarióticas, a gente vai ter principalmente o citoplasma das células procarióticas, ele é mais simples, mas tem sim diversas estruturas. Então a gente vai encontrar principalmente em maior quantidade o citossol, que é a parte líquida, sendo constituído por 80% de água e 20% de outras substâncias, entre sais e proteínas, etc. A gente vai ter o material genético bacteriano, que é o chamado cromossomo bacteriano, que é constituído por um DNA circular. Por que circular, professor? Porque lembra um colar. Só que ele não fica aberto, ele fica embolado, mas é um colar, porque tem o início e o fim ali. Então, ele forma um ciclo, né? Essa região onde vai ficar o cromossomo bacteriano é chamado de nucleoide ou nucleo, né? E além disso, tem pequenos colarzinhos de DNA, que são chamados de plasmídeos, né? São circulares também. Além de milhares de ribossomos, que são os operáriozinhos, né, que a gente encontra no citoplasma, tanto das células procarióticas quanto eucarióticas. São importantíssimos, né? Porque vão fazer a síntese proteica. Daqui a pouco eu falo mais sobre eles. Aqui a gente tem uma ilustração, né, de uma célula procariótica. A gente tem aqui na parte externa, vamos de fora para dentro.
né? Aqui na cápsula a gente tem fímbrias e aqui o flagelo, responsáveis principalmente por locomoção, captura de alimento, etc., né? E faz parte da proteção também. Dentro da cápsula a gente tem aqui a parede celular em azul aqui. Ela é importantíssima, que é como se fosse uma armadura para a célula procariótica. No caso das bactérias, a gente pode inclusive diferenciar pelo tipo, pela composição da membrana plasmática. Elas são constituídas aqui no caso de peptídeo glicano. E aqui dentro, a membrana plasmática. Dentro da célula, a gente pode olhar toda essa parte amarela, é o citossol, né? É a parte líquida. E aí, mergulhado nessa parte líquida, a gente tem aqui no meio, embolado aqui em preto, né? O nucleóide, principalmente constituído pelo cromossomo circular, né? Pelo cromossomo constituído por DNA circular. Tem uns fiozinhos aqui, que é o mesossomo, né? Que ele está associado a essa reentrância, essa invaginação. Mas vamos lá. Então, além da região do nucleóide aqui, onde a gente tem um material genético da bactéria, da célula procariótica, a gente tem pequenos círculozinhos aqui disformes, assim, ó, tá vendo? Esses são os plasmídeos, são também fragmentos de DNA. E esses vários pontinhos aqui são os ribossomos, né, que vão fazer a síntese proteica. Então, simplificando, né, a célula procariótica, o que é citoplasma aqui? O citoplasma vai ser compreendido pela parte líquida, que é o citossol, a região do nucleóide, que está o material genético, os plasmídeos e os ribossomos. Bem simples. Enquanto a célula eucariótica é muito mais complexa. No caso das células eucarióticas, a gente vai a membrana plasmática até a membrana nuclear, onde a gente encontra o núcleo. Faz parte, são componentes, o citossol, que é a parte líquida, e as organelas citoplasmáticas e o citoesqueleto. Então, são três, né, os principais componentes aqui do citoplasma da célula eucariótica. Ok? Vamos passar. Aqui nós temos dois tipos de células eucarióticas. Aqui na esquerda do vídeo aqui a gente tem uma célula eucariótica animal. Aqui na minha direita do vídeo eu tenho uma célula eucariótica vegetal. Ambas as células, né, possuem diversas organelas. Algumas são organelas específicas de cada uma delas. Então aqui embaixo a gente tem uma ilustração mostrando, eu não vou aprofundar aqui porque no vídeo, né, durante a aula, a gente vai falar muito mais sobre cada uma dessas organelas. É só para que vocês visualmente possam observar a diferença aqui de toda a região do citoplasma de ambas as células. Ok? Então, de forma simplificada, as organelas citoplasmáticas são todas as estruturas que ficam localizadas no citossol, né, e compõem o citoplasma, né? São muitas organelas e podem serem diferenciadas entre a célula animal e a célula vegetal. Vamos para a primeira estrutura. Essa daqui é importante porque a gente vai encontrar ela basicamente em todo tipo celular, tanto nas células eucarióticas quanto procarióticas. São os nossos operáriozinhos, são os ribossomos. Se a gente fosse simplificar, definir, né, de uma forma bem simples o que são os ribossomos, né, são grãozinhos localizados, né, que ficam principalmente no citossol, mas não é só no citossol que a gente encontra, ficam principalmente no citossol e são responsáveis pela síntese proteica. Eles vão produzir proteínas. Eles serão responsáveis por isso. Então, grãos que produzem proteínas. Produziu proteína, tem ribossomo no meio. Preste minha atenção nisso. E aí você pode encontrar esses ribossomos nas células eucarióticas, não só no citossol, mas também no retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. E dentro também de mitocôndria, plastos, etc. Mas essas duas regiões, no retículo endoplasmático rugoso e no citossol, são duas regiões muito importantes para a síntese de proteínas. E a gente vai falar daqui a pouco. Lembrando que é a única organela que a gente vai encontrar nas células procariontes, procarióticas, nos procariotos, né, nas bactérias, né, citando como exemplo. Então a gente tem aqui, né, a organela presente em todos os seres vivos, responsável pela síntese proteica. É muito comum a gente encontrar ele associado ao RNA mensageiro, né, o
Essa unidade aqui, o RNA ribossômico, ele é muito importante porque ele vai fazer a leitura dessa fita do RNA mensageiro e a partir dessa leitura ele vai produzir a proteína. Como assim, professor? Vamos observar esse trenzinho aqui. Ó. Ele está passando pela fita, ele vai ler a fita, a informação que está na fita vai dar a sequência de aminoácidos e a partir da sequência ele vai produzir a proteína. É como se aqui fosse a de receitas, e aqui, a partir da leitura que ele fez aqui, ele vai organizar os aminoácidos, e a partir da sequência dos aminoácidos, ele fabrica a proteína. Então, basicamente isso. Quando a gente fala em grão, a gente imagina que o ribossomo seja um grãozinho circular, e não é. Ele tem uma forma bem disforme. Olha aqui, ó, esses dois girando aqui, seria mais ou menos o formato de um ribossomo. Então, o ribossomo ele vai fazer a leitura da fita do RNA mensageiro, e a partir dessa leitura ele vai sintetizar, né, a sequência de aminoácidos, dando origem a determinadas proteínas. Então, como é que você sabe qual proteína específica que ele vai produzir? A partir da leitura da fita do RNA mensageiro. Né? Aqui eu botei até um GIF aqui do personagem aqui da Hora da Aventura, passando aqui, né, que seria, ficou muito parecido com o processo pela qual o ribossomo passa pela fita do RNA mensageiro, para a leitura. Ok? Vamos lá. Então, já indo para a segunda organela, nós temos o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele é basicamente constituído por dois tipos, né, de retículo. Né? Ele pode ser desde uma sequência de bolsas, né, uma em cima da outra, como se fossem panos dobrados, até uma rede de tubos. E aí a gente consegue diferenciar eles também, principalmente pela presença dos ribossomos. Porque nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. O rugoso ou granuloso. Ó, rugoso, granuloso, vem de grãos. Quem são esses grãos? Ribossomos. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso tem a presença de ribossomos. E isso é fundamental para quê? Para que vai ser importante? Vai ser fundamental para a síntese proteica. Então, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, ele vai fazer a síntese proteica. Por quê? Porque tem ribossomos. Enquanto o retículo endoplasmático liso ou não granuloso não tem ribossomos. Então, ele não faz síntese proteica. Ah, professor, essa é só a diferença? Não, é uma forma de você diferenciar. Retículo endoplasmático rugoso ou granuloso faz síntese proteica. O liso ou não granuloso não faz. Mas vamos diferenciar melhor. Então, à primeira vista, nós temos duas estruturas diferentes. O retículo endoplasmático rugoso é como se fosse, né, uma bolsa cheia de dobras, uma sobre a outra, cheia de grãos, enquanto o retículo endoplasmático não granuloso, liso, é como se fossem tubos, uma rede de tubos. Né? Entre as diferenças, os dois vão sintetizar substâncias e transportar, porém, no retículo endoplasmático rugoso, devido à presença dos ribossomos, vão sintetizar o quê? Proteínas. Então, ele vai sintetizar e transportar essas proteínas. Vai transportar para onde? Para o complexo de Golgi, daqui a pouco a gente vai ver. Enquanto o retículo endoplasmático liso, ele vai sintetizar, né, lipídios, em especial, né, hormônios esteroides, e ele vai transportar também. Então, o rugoso, proteína, o liso, principalmente lipídios, né, como é o caso dos hormônios esteroides. Aqui a gente vai falar deles, aqui a gente tem aqui uma imagem, tem dois, não tem? Esse cheio de bolinhas são o rugoso, os tubos aqui, o liso. E lá próximo ao núcleo, se for aquela região lá que dá o núcleo, né, aqui a gente tem a membrana nuclear, etc. Então, como é que a gente observa? O retículo endoplasmático rugoso, cheio de bolinhas, cheio de grãos, cheio de ribossomos aderidos. Ele vai produzir proteínas e vai transportar para o complexo de Golgi, dentro de vesículas especiais. Aqui no lado aqui a gente está agora, essas casinhas aqui são os ribossomos. Aí eles estão sintetizou a proteína, entendeu? Sintetizou, aí a proteína vai passar por lá, ó, já está dentro da vesícula, e dentro dessa vesícula bonitinha aqui vai para o complexo de Golgi, que ele vai empacotar e mandar para o seu destino. Então, retículo endoplasmático rugoso,
né, o granuloso. Sintetiza a proteína e vai transportar para o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático não granuloso, ou liso, né, ele não tem ribossomos. Aqui, ó, a gente pode ver aqui as lamelas aqui, né, e formando tubos. Então, ele não tem nada relacionado à proteína. Não vai ter síntese proteica aqui. Ele vai sintetizar o quê? Lipídios e hormônios e esteroides, né? E ele, nesse caso aqui, ele também é responsável por eliminação de substâncias tóxicas. Juntamente com peroxissomos, eles vão ajudar a fazer a desintoxicação intracelular. Vamos aqui. Então, a gente vê o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, a gente vai falar com calma aqui, lembra muito o retículo endoplasmático granuloso, né? São lamelas, né, dobras e tal, a gente pode ver aqui, mas ele não tem os grãozinhos de ribossomos aqui. Ah, professor, o que são essas bolinhas? São vesículas que ele usa para empacotar, para despachar substâncias. Ele possui duas regiões distintas, a face cis e a face trans. A face trans é onde vai sair as vesículas para as ações, como lisossomos e etc. Enquanto a face cis é a face que fica voltada para o retículo endoplasmático, que vai receber as substâncias do retículo endoplasmático, né? Então, é muito importante porque ele vai receber substâncias, ele vai empacotar essas substâncias, muitas vezes vai transformar essas substâncias e vai despachar. Ele é muito importante porque ele secreta diversas vesículas que têm diversas funções no meio intracelular. Ela recebe muitas proteínas e lipídios produzidos do retículo endoplasmático, empacotando em vesículas e modificando-os quimicamente, liberando posteriormente para o citoplasma para fora da célula. Algumas dessas substâncias que são despachadas, porque ele é como se fosse um transportador, que são despachadas pelo complexo de Golgi, vão atuar no meio intracelular, algumas vão para o meio extracelular. Aqui tem alguns exemplos, enzimas do tubo digestório, substâncias do trato respiratório, inclusive certos hormônios. Outras substâncias reservas abastecem o vácuo central das células, das células vegetais. Vamos aqui observar aqui. Então, aqui a gente tem o complexo Golgi, a fase cis, a parte cis dele está virada aqui para o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático é rugoso, que está cheio de grãozinhos aqui de ribossomos, então eles estão sintetizando proteínas e empacotando em pequenas vesículas. Essas vesículas vão para o complexo de Golgi. Aqui na região intermediária pode ocorrer a transformação dessas substâncias. E aqui, novamente, ele vai empacotar e despachar. Essas proteínas que ele recebeu, um exemplo, né? Elas podem ser utilizadas tanto no meio interno quanto podem ir para fora da célula, na face trans. É também na face trans que ocorre a produção de outras vesículas importantes, como é o caso de uma vesícula chamada de lisossomo, que terá um papel importantíssimo na digestão celular. Então, são duas regiões distintas. A região cis recebe aqui do retículo endoplasmático, e a região trans ela vai ser responsável por criar vesículas, tanto para mandar para fora da célula ou para dentro da célula, quanto para produzir, por exemplo, os lisossomos. Entre as diversas substâncias que são produzidas a partir do complexo de Golgi, a gente tem carboidratos, né, os lisossomos, que eu acabei de citar, e um caso aqui distinto, bem interessante, né? No caso dos gametas masculinos, né, o gameta masculino espermatozoide, ele tem na região da cabeça, na parte da cabeça, tem uma regiãozinha chamada de acrosoma ou acrosoma, né, que é produzido, que é originado a partir do complexo de Golgi, dessa gameta, dessa célula reprodutiva. Então, o espermatozoide é um gameta, é uma célula reprodutiva, é uma célula sexual, né? E aí, o complexo de Golgi dessa célula é convertido, ele é transformado em acrosoma. O que é o acrosoma? Quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, ele não chega lá e fala, abre a porta, mariquinha. Eu não abro, não é assim que ele entra na célula. Não é assim que o espermatozoide entra no óvulo. É assim que os dois gametas promovem a fecundação. O que vai acontecer é que nessa região do acrossomo, que é essa região da cabeça do espermatozoide, tem enzimas
que vão dissolver a membrana plasmática e permitir a entrada do espermatozoide. Entendeu? Não pode esquecer, o acrossomo, que é essa região da cabeça, ele origina a partir de quem? Do complexo de Golgi, que também pode ser chamado de complexo Golgiense. Gente, vou finalizar essa parte da aula e aí a gente dá sequência daqui a pouco.